Você é dessas pessoas que tem nojo facilmente? Você entra num lugar diferente, não quer pôr a mão em nada, tem nojo, acha que pode não estar limpo, sente nojo de qualquer bichinho que passe. Não estou falando dos famosos, né? Ratos e baratas que dão nojo mesmo. Tem nojo de alguma comida que você só bate o olho e fala assim: não fui com a cara, me deu nojo. Tem nojo de sangue? Um cortezinho qualquer em alguém te faz querer sair de perto? O meu vídeo hoje é sobre o nojo, essa emoção que a gente nem gosta de falar dela. Mas como ela está entre as emoções e eu estou falando delas, das emoções todas, o nojo está incluído. Se você gostar do vídeo, dê um like. Se você curtiu o canal e quiser se inscrever, vou ficar muito feliz. Para que serve ter nojo? Por que que essa é uma emoção básica? Porque ela nos ajudou e nos ajuda nesta proteção, nesta defesa do nosso corpo contra algo que possa nos contaminar, que tenha o potencial de nos fazer mal. Que tipo de coisa? Todas as coisas que podem estar estragando, se decompondo, mortas ou em processo de se desfazer. Não importa o que seja, sejam alimentos na natureza ou dentro de casa, sejam animais que estão se decompondo, incluindo nós mesmos humanos, né? A morte, o cheiro e a decomposição geram nojo em nós, sejam quaisquer mofos que a gente perceba em qualquer lugar, né? Eles vão dar nojo pra gente. Sejam as secreções todas, que também têm um potencial de contaminar, secreções humanas ou outras de outros animais também, como fezes, urinas, suor, saliva, pelos, cabelos, né? São potenciais de nos dar nojo. Então o nojo está aí como algo disponível para nós humanos, para nos, num primeiro momento, nos ajudar. Como que as informações, né, chegam para nós e a gente processa rapidamente o nojo? A gente vai ter, em primeiro lugar, o sentido do olfato, sendo um dos grandes responsáveis por nos ajudar a sentir o cheiro de algo que não está bom e que a gente percebe que pode não ser bom entrar em contato. Depois a gente também tem muito, né, o visual, que é a história dos bichos, dos mofos, das larvas, né, que nos dão muito nojo, exatamente porque tem chance de que aquilo ali que a gente está olhando esteja estragado. E a gente também vai ter, muitas pessoas têm, com o tato. Tem gente que tem muito nojo de encostar, pôr a mão em superfícies rugosas. Tem gente, eu acho que eu conheço, você também conhece, que tem muito nojo de botar pé na areia, não gosta de ir à praia porque tem nojo da areia. Não só porque a areia está cheia de micro-organismos, mas porque também tem muita aflição nesse tato de ficar com a areia grudada ali no pé ou no corpo. E a gente também vai ter, obviamente, o paladar, quando os outros sentidos não sinalizaram e a gente põe algo dentro da boca e o cheiro que a gente sente dentro da boca ou paladar nos diz que isso não tá bom, que a gente tem que pôr para fora. E aí a nossa reação corporal, a nossa reação fisiológica é uma reação de náusea, de embrulho e de eventualmente chegar ao vômito. Outra coisa da qual a gente também tem nojo. O nojo vai ter alguns aspectos. O aspecto inicial que eu costumo falar é que o nojo tem um aspecto pessoal.
e que às vezes não está ligado com a função principal do nojo, que é nos avisar que algo pode ser potencialmente ruim para nós. No nojo que eu digo desse aspecto pessoal, a gente vai ter nojo de coisas que às vezes não nos fariam nenhum mal. Eu já conheci gente que tem nojo de banana amassada. Eu já conheci gente que tem nojo daquela imagem que as pessoas acham, né, saborosa, salivam perante ela, que é a imagem do queijo derretido. Eu conheço gente que tem nojo de queijo derretido. Eu já conheci gente que tem nojo de frutas que as pessoas, no geral, acham muito saborosas, deliciosas, atrativas, como morango. Então, este é o âmbito muito pessoal do nojo. Coisas que podem despertar nojo em mim, podem não despertar nojo em você. Ou coisas que podem despertar nojo em você, podem não despertar nojo em outras pessoas que você conheça. Nesse âmbito pessoal, obviamente, eu falo para todo mundo, né? Isso tem uma história, né? Essa história às vezes eu não sei, essa história às vezes está lá no meu inconsciente, mas por algum motivo eu desenvolvi nojo de algo que não tem este potencial concreto de me fazer muito mal ou de me contaminar. O nojo também vai ter um aspecto cultural e que eu divido em duas partes, né? Tem um cultural que é um cultural familiar e tem um cultural mais amplo que é entre povos mesmo, né? Culturas diferentes de lugares diferentes. Vamos começar pelo familiar. Eu falo familiar cultural porque eu acho que você sabe, a gente recebe a nossa cultura num primeiro momento, pequenininhos, através da nossa família, dos nossos cuidadores. Pai, mãe, avós, tios, quem for que cuide de nós, são as pessoas que nos passam as informações culturais. E entre elas vem esta informação do que pode nos fazer mal. Então vamos lá dar alguns exemplos, né? Eu acho que o exemplo mais comum é toda criança pititica, ela vai e põe a mão, e às vezes, muitas vezes, põe na boca, coisas que são nojentas para o olhar dos adultos, como, né, o cocô de algum animal, as fezes de algum animal, e ela vai lá porque ela não sabe ainda que isto pode fazer mal, e ela entra em contato. E o cuidador, pai, mãe, quem for, vai lá, limpa, né? E vai educando a criança para falar, olha, não, 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 não põe a mão, não põe na boca, isso aí não é bom. Outro exemplo comum também nessa linha é o pai e a mãe que está com criança pequena e que está levando num banheiro público e que instrui a criança a não esbarrar em nada, não põe a mão em nada, não encosta em nada, não respira ali dentro. Obviamente, as duas coisas têm completa razão, né? A gente precisa ir educando as crianças a entenderem que existe esse risco, né? Esse risco de contaminação, esse risco de doença, dependendo de onde ela entra em contato. Esse é um ambiente, esse é o escopo, né? Familiar, cultural. Dentro do escopo familiar, ainda tem mais uma questão. Algumas vezes os nossos cuidadores, pai, mãe, estão nos alimentando com coisas que eles entendem que são saudáveis, mas que às vezes eles mesmos, pessoalmente, têm nojo. E nesta divisão entre saber que é saudável e tentar alimentar o filho ou a filha, mas ele pessoalmente ainda tem nojo, a criança, ela capta isso e às vezes ela recusa esse alimento. Seja lá o que for, às vezes é o famoso brócolis, né, que foi um pouco falado ali no Divertidamente. Às vezes é outro alimento, pode ser a nata do leite, né? Às vezes o pai ou a mãe tem nojo daquilo, mas está tentando ensinar a criança a comer o brócolis ou a tomar leite e, e fica esta divisão interna nesse cuidador que a criança capta. Às vezes ela até recusa mesmo
esse alimento. Aí a gente vai para um olhar cultural, esse cultural um pouquinho mais amplo. Nesse cultural mais amplo, isso causa desconforto, né? Quando as pessoas vão ou olham ou ficam sabendo, né, de outros hábitos, crenças, alimentos, né, de outras culturas. A gente tem um exemplo muito claro, né, para nós aqui, no geral, brasileiros, nós temos nojo de pensar em nos alimentar de insetos. Mas, como você sabe, acho que sabe, tem culturas que comem inseto tranquilamente. Nós brasileiros, no geral, temos uma cultura de, por exemplo, um hábito, né, que nos dá nojo, é o hábito de arrotar. Para algumas culturas orientais, isto é tranquilo. É às vezes um sinal de que a pessoa está satisfeita ou de que a pessoa está gostando do alimento, ou simplesmente eles acham que é natural do corpo, então que é ok, não é para ser evitado. Nós temos também um olhar também que é cultural e moral, que é um outro aspecto do nojo, que vai ampliando, que é a moralidade, especialmente quando a gente fala do tema da sexualidade. É claro, né, que quando a gente fala de sexualidade, algumas pessoas também têm histórias pessoais que viveram traumas e que esses traumas fizeram com que elas tivessem nojo de qualquer coisa ligada à sexualidade, seja o que for. Então isso precisa ser cuidado. Mas para além disso, a gente tem histórias culturais, né, de olhares diferentes, de práticas diferentes, de permissões diferentes na sexualidade, que entre culturas, para algumas pessoas pode ser nojento, para outras pode ser ok. Quanto ao nojo, eu acho também ainda muito importante falar que algumas pessoas têm nojo, é um nojo que a gente chama do nojo de si. Algumas vezes, obviamente, nojo das próprias secreções corporais, porque elas realmente, né, têm esse potencial de contaminação e você, não obrigatoriamente porque é seu, você vai querer entrar em contato no sentido de mão ou paladar, ou colocar na boca, né, como uma criança. Mas a gente também tem, neste lugar do nojo de si, uma história ligada e que faz ponte, né, com um transtorno, que é quando a gente tem uma dismorfia corporal. Tem uma percepção completamente distorcida do corpo e aí tem nojo do próprio corpo. E isto vai acabar sendo conectado com os transtornos alimentares. É claro que nos transtornos alimentares como um todo, a pessoa também pode ter nojo de algo de fora, que normalmente são os alimentos, vários alimentos, alguns alimentos. Não é só os transtornos alimentares que vão tendo correlação com o nojo. A fobia específica também, ela tem um aspecto do medo, mas às vezes ela também tem um aspecto do nojo. A pessoa tem muito medo, por exemplo, de aranha, e ela vai também ter muito nojo de aranha. E o nojo está aí nesse lugar mesmo de ajudar, né, a me afastar, a ter esse movimento da repulsa que me faz querer sair de perto. O nojo também é visto em outros transtornos, especialmente nos transtornos de ansiedade como um todo, pode ser o transtorno de ansiedade generalizada, porque ele vai tendo esse aspecto do não quero estar perto, né? Eu quero, me dar asco e eu afasto. E aí é um ponto que eu preciso falar porque é onde o nojo começa a atravessar, né, a barreira de algo que pode ser útil para nós como um mecanismo de defesa, de algo que verdadeiramente pode nos fazer mal. Ele começa a atravessar para um outro lado, que é um lado de atração.
atrapalhar as nossas relações e a nossa convivência. Nós somos seres sociais, nós precisamos das relações para nos nutrir e às vezes o nojo em excesso está atrapalhando isso. E às vezes vai realmente dar abertura para que você possa desenvolver esses transtornos. Então, meu convite é que, se isso estiver por um acaso acontecendo com você, que você busque ajuda profissional. Mesmo que você ainda não tenha, né, minha lição de casa aí para você, mesmo que você não tenha nenhum dos transtornos, não tenha nada diagnosticado, meu convite para você é comece a olhar, comece a perceber como é o nojo para você. Alguns estudos dizem que as mulheres como um todo são mais intolerantes com o nojo do que os homens. Eu sempre digo que isso nunca dá para ser generalizado, é complicado generalizar, mas nós mulheres realmente temos uma sensibilidade mais fina, vou dizer assim, né? Uma sintonia mais fina com coisas que geram nojo. Nós temos mais uma propensão a sentir nojo e a não lidar bem com isso do que a maioria, né? De novo, não dá para generalizar, dos homens. Então, independente disso, olhe para você e se pergunte como é essa emoção para você. Você é essa pessoa que tem nojo demais com tudo, qualquer coisa, situação, coisa nova, alimento novo, te dá repulsa, te gera asco. E aí de novo eu falo, né? É muito importante você ir olhar, porque às vezes tem uma história atrás lá que está bem inconsciente. E muito importante olhar especialmente se isso estiver atrapalhando, se você ter relações íntimas, relações amorosas e relações de convivência um pouco mais ampla. Então, esse é meu convite para você. Ao longo da semana, você fica aí um pouquinho em contato. Eu sei que não é uma emoção que a gente gosta muito de nem olhar, nem perceber, mas meu convite aqui é só para que você tenha um pouco dessa percepção, desse autoconhecimento. Como é você com relação a esta emoção do nojo?